Vamos rezar? A frase hoje é de São Pio X e ele nos fala assim: a Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador. Verdade, né, gente? A Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador, São Pio X, rogai por nós. É isso aí, dificuldade a gente tem, viu, gente? Mas não é por isso que a gente abaixa a cabeça, não. De jeito Porque assim como Cristo também foi perseguido, divino fundador da nossa igreja, nós também experimentaremos, se Deus quiser, a ressurreição. Vamos permanecer firmes, tá bom? Depois da cruz tem a ressurreição. Vamos permanecer firmes, louvando ao Senhor em todas as situações. Qualquer adversidade, começa louvando, que é, mais de 50% de vitória já, sabia? Quando a gente entra numa dificuldade louvando, a gente já tem meio caminho andado para a vitória, tá bom? Vamos lá? Vamos cantar então. É justo que eu te louve, Senhor. Simbora! É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. Posso cantar ao Senhor, posso adorar ao meu Criador, posso louvar ao Senhor, pois estou entregue ao teu amor. Posso cantar? Posso cantar ao Senhor, posso adorar ao meu Criador, posso adorar ao Senhor, pois estou entregue ao seu amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se a gente se pergunta, como é que vive quem está em Deus? Ou como é que a gente pode ter a vida de Deus em nós? Essa palavra nos responde. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Se você quiser ter vida verdadeira, um caminho sem erro é o que está aqui nesta palavra. Faça o que está aqui e mesmo que você sinta que por dentro você estava morto, você reviverá. Assim diz a palavra de Deus. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Eram perseverantes na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor. E pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que eles viviam? Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Onde é que estão hoje esses ensinamentos dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam? Eles ensinavam aquilo que você carrega nas suas mãos, na Sagrada Escritura, na Bíblia. Porque os apóstolos ensinavam o que estava escrito no Antigo Testamento. E o que eles ensinavam do Novo Testamento foi escrito logo em seguida, que é a parte que nós temos nova da Bíblia. Então, ensinavam a partir dos textos sagrados. E os seus ensinamentos inspirados por Deus também foram escritos para a nossa salvação. Então, eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Se você quiser, podemos dizer de uma outra forma. Eles eram assíduos em ouvir a palavra de Deus. Eles eram assíduos em ouvir a pregação. Compartilho aqui com você um testemunho. Eu percebo nitidamente a diferença em mim quando eu paro para escutar uma boa pregação. Lava a alma da gente. Muda o coração da gente. Quando eu tive a oportunidade de organizar esse livro do nosso saudoso Padre Rufus Pereira, o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura, para que eu fosse fiel a essa organização nos trabalhos caseiros que eu ia fazendo, porque às vezes as pessoas perguntam, onde é que você arrumou o tempo para fazer isso? Eu arrumei tempo ajudando a minha esposa a passar roupa. Enquanto eu estava ali passando a roupa, eu fui escutando inúmeras vezes as pregações do Padre Rufus. Fora do meu horário de trabalho, de expediente, ali fazendo uma tarefa doméstica, mas podendo me distrair com qualquer tipo de música ou com qualquer tipo de transmissão televisiva, eu preferi ouvir a palavra de Deus. E vou te dizer, que bem me fez, que bem me fez. E tudo aquilo que eu ouvi migrou para o livro. Está ali naquele livro. Eu lhes trago melhora e cura. Por que esse título? Porque é a experiência que você faz quando você começa a ler aquele livro e fazer as orações. A gente nota a melhora e Deus não perde a oportunidade de nos curar. E já começa ali nas pregações, nos ensinamentos, vai transformando o coração da gente. Eu sei de pessoas que são fidelíssimas em acompanhar as pregações do Padre Léo. Não perdem de jeito nenhum, aquele horário é sagrado. As pregações do Padre Jonas. E alguém pode até confundir a coisa, olhando a pessoa ali assistindo e dizendo, é fã do Padre Léo, é fã do Padre Jonas, é fã do Padre Rufus, é fã do Sorrindo para a Vida. Olha, sinceramente, nós somos fãs de Deus. Padre Jonas, o Padre Léo, o Padre Rufus, bons pregadores porque são fiéis a Deus. E te digo de coração, só vale a pena parar para assisti-los, porque as palavras que eles trazem não as trazem de si mesmo. Eles trazem a palavra de Deus. E essa muda o coração da gente. Essa sim é remédio para a alma. Estou insistindo nisso para que todos nós que estamos escutando entendamos o seguinte: às vezes o remédio para o nosso coração é a gente trocar alguns hábitos. O que é que você às vezes anda assistindo que tem ocupado
grande parte do seu dia, talvez até a totalidade dele, e que você pode trocar, colocando ali no lugar a palavra de Deus. Eles eram perseverantes em escutar a palavra do Senhor, em escutar a pregação. Eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Por que perseverantes na comunhão fraterna? Porque manter a comunhão entre os irmãos exige perseverança, porque não é fácil. A palavra de Deus só nos manda perseverar naquilo que não é fácil. Porque aquilo que é mole não precisa mandar a pessoa perseverar. Não é? Você não vê ninguém dizendo para o outro assim, persevere em respirar. Não é? Persevere em almoçar. Você não vê as pessoas falando isso para outra. E se falar, é porque a pessoa está morrendo. Aí sim, você vê alguém lá sacudindo o outro dizendo, respira pelo amor de Deus. Estou cansado, não aguento mais. Não, você precisa respirar. Respira, homem. Respira, mulher. A palavra de Deus nos manda perseverar naquilo que não é fácil. Manter a comunhão não é fácil. Perder para não quebrar a comunhão entre marido e mulher não é fácil. Às vezes você tem que se ajustar ao outro. Às vezes você tem que deixar de lado até algumas coisas que você tem convicção de que seriam melhores. Mas melhor ainda é manter a paz, é manter a união. Então você até abre mão de uma certa convicção que é menor do que essa outra. Que você também tem convicção de que estar unido, de que ter paz dentro de casa é mais importante do que talvez até algumas atitudes que melhorariam a vida de vocês, mas que o outro não consegue compreender ainda e ir junto com você. Então, é melhor ir devagar, juntos, do que chegar depressa sozinho. Isso é comunhão. Então, repito para você. O que é comunhão? É a gente ir devagar com todos, do que ir depressa sozinho. Tem muita gente que critica a igreja. De uma maneira especial, já que o Papa São Pio X falou da Igreja Católica, tem muitas críticas que a Igreja Católica é muito lenta, vai muito devagar. Você sabe por quê? Porque eu nunca vi uma mãe com um monte de filho pendurado nas costas, nos pescoços, nos braços, conseguir correr. Ela vai devagar para não deixar ninguém para trás. E às vezes a gente vê a mãe com um filho num braço, um filho no outro, e um segurando na barra da saia. Se ela correr, o pequenininho que vem andando atrás fica para trás, cai, se machuca. Comunhão é a gente saber também esperar o passo do outro. A nossa igreja prefere devagar, mas sem deixar ninguém para trás. Por isso que talvez ela não brilhe tanto aos olhos desse mundo. Porque ela é mãe de todos. E quer que todos se salvem. Não é? Então, eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Eram perseverantes na fração do pão. E aqui a fração do pão é quando o padre parte o pão e diz lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fração do pão aqui é a Eucaristia, é a missa. Então eles perseveravam na missa, eles perseveravam em se manter unidos, eles perseveravam em ouvir a palavra de Deus e eles perseveravam na oração. E se apossava de todos o temor. E pelos apóstolos realizavam-se inúmeros prodígios e sinais, porque quando essa primeira parte acontece, a segunda é consequência. Até mesmo numa família, onde se ouve a palavra de Deus, onde as pessoas procuram por Deus, não estarem divididas, onde tem perdão, onde tem reconciliação, onde a família chova, faça sol, esteja bem, esteja mal, esteja todo mundo de bem, estejam alguns até de mal, perseveram em ir na missa. Na família em que existe oração perseverante,
a oração do Santo Terço, a oração de agradecimento a Deus nos momentos da refeição, a oração antes de dormir. Na família em que isso acontece, a segunda parte aqui é consequência. Realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Quem é de Deus e reza, vê milagre acontecer. Na hora da necessidade, Deus move as situações com a sua graça. Nos momentos de aflição, a resposta de Deus vem nem que seja por um milagre. Por um milagre, vencemos as aflições do dia a dia. Às vezes, para vencer certas angústias, certas aflições, somente um verdadeiro milagre. E a primeira etapa desse milagre é a confiança em Deus. Sem confiar em Deus, nós não vamos vencer os medos. Eu e a Rose é minha esposa, a gente tomava um cafezinho antes de virmos aqui para o trabalho, né? Eu via para o Sorrindo para a Vida, ela ia ali para a televisão e a gente conversava. Qual é o contrário do medo? E ali entre nós comentávamos, todo mundo pensa que é a coragem. Mas o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é a confiança. O contrário do medo é a fé. Porque quando a pessoa não confia, ela não dá o passo que vence o medo. Com a confiança vem a coragem. Porque se não há confiança e a pessoa se lança, isso não é coragem, é loucura. Não é? Uma pessoa que se joga na frente de um trem, não fez isso por coragem, fez isso por loucura. E ali não era a confiança que a movia. Ela não tinha confiança de que o trem ia parar ou de que alguém ia retirá-la. Não, é o contrário, ali é um momento de desespero. Então o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. Com confiança em Deus, você vê milagre acontecer na sua vida. Mas é preciso confiar no Senhor. E todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Veja, não é alguém que chegava lá, tomava deles e dividia. Os próprios apóstolos enfrentaram ali um casal, Ananias e Safira, que guardaram parte dos bens e quiseram fazer uma cena, um teatro, dar de bonzinho, quando na verdade eles estavam guardando as reservas para si. Estavam mentindo. Então eles não queriam partilhar os seus bens, mas queriam aparecer como se eles estivessem partilhando. E chegaram lá, diante dos apóstolos de Pedro, de uma forma especial, e fizeram ali um depósito de alguma coisinha. E Pedro olha para aquele homem e diz: quem foi que te pediu para você dar os seus bens? Você não poderia conservar todos eles? Então olha que interessante. Os apóstolos não punham as mãos nas coisas dos outros, não exigiam as coisas das pessoas e muito menos incitava alguém a ir lá pegar, arrancar e repartir. Porque quando isso acontece, a injustiça se instala. E onde há injustiça, a divisão, a discórdia, a guerra. O segredo é a partilha. E a partilha é um fruto do coração. A partilha, antes das mãos se abrirem, é porque o coração se abriu. E eu digo para você, é muito ruim você receber uma coisa de uma pessoa que abriu a mão, mas não abriu o coração. É melhor nem pegar. Porque só interessa o que a pessoa te deu se veio do coração. Porque se não veio do coração, vem carregado de desprezo, sabe? Até alguns falam assim, quando a pessoa dá comida com dó, né? Que vai dar dor de barriga, que vai fazer mal. Nem come isso aí não, faz mal. Eu acho que faz mesmo, viu? Que o negócio vem acompanhado de um veneno. Então Pedro disse para Ananias e Safira: a escolha que vocês fizeram será a morte de vocês.
porque ninguém exigiu isso de vocês. E vocês pretendem enganar a quem? Enganar a Deus. Conta aqui que era de livre e espontânea vontade, que cada um colocava à disposição aquilo que tinha para ajudar uns aos outros. E olha, onde as pessoas se ajudam, ninguém passa necessidade. Hoje as necessidades que a gente passa é por falta de ajuda, é egoísmo. Porque aqueles que vieram antes de nós enfrentaram um mundo mais difícil do ponto de vista material, viu? Era mais difícil plantar, era mais difícil colher. Essas colheitas que nós temos agora, isso é uma coisa monstruosa de grande. É uma coisa impressionante. Se fosse alguns séculos atrás, contar isso para os nossos antepassados, eles iam dizer, mentira, isso não acontece. Hoje você tem uma máquina que vai e semeia um campo inteiro em poucas horas. Em dias você tem quilômetros e quilômetros de plantação. Depois essa mesma máquina colhe e já descarrega. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de ir numa fazenda que eles tinham colheitadeira. Fui lá pilotar a colheitadeira. Você tem lá eu e o Lucas, né? E você vai ali fazendo a coleta e um caminhão vai acompanhando e já vai despejando no caminhão. Tem uns até que empacota, a Paula está falando aqui. Então já vai tendo ali, ó, os despejos e tudo mais. Gente, isso é uma coisa moderna. Se você falasse isso há um século atrás, a pessoa ia dizer para você, palhaçada, você está viajando, não é? Porque naquela realidade antiga, era mais difícil o alimento. Hoje uma pessoa da classe média vive melhor do que um rei, há uns séculos atrás. Você pode visitar alguns castelos, né? Quando eu tive a oportunidade de ir em missão em Portugal, e quando eu morava lá, eu visitei alguns castelos. A gente acha que é uma coisa assim, gigantesca, né? Megalomaníaca. Não, gente, isso mais nos filmes aí que mostram. Tem uns castelos até que são, viu? Mas eles eram mais fortificados do que grandes. Se chegava na sala de jantar da família real, tem muita sala de jantar de uma família de classe média que é do mesmo tamanho. E tem até mais conforto, não é? Você chegava lá no quarto da família real, o luxo que eles tinham não se compara ao conforto que você tem na sua casa. Naquela época, aqueles colchões dava piolho, dava percevejo, dava um monte de coisa, um cuidado. A nossa vida melhorou muito. Só que houve uma época que as pessoas tinham menos e às vezes passavam menos necessidade, porque eram mais próximas, mais fraternas, mais unidas. Onde as pessoas se unem, ninguém passa necessidade, a começar dentro da casa da gente. Por isso que a gente não pode deixar a nossa família ser desunida. Por isso que a gente tem que ajudar a nossa família a não se dividir. Por isso que pai e mãe tem que curar a competição e a discórdia entre os irmãozinhos desde pequeno. Por isso que a gente não estimula um filho comparando com o outro, mas trazendo à tona o que ele tem de melhor. E dizendo para o outro que talvez seja um pouquinho assim mais ligeiro, ou seja mais maduro, até porque é mais velho às vezes, você precisa ajudar o seu irmão. Não me agrada quando você deixa seu irmão para trás. E todas as vezes que o irmãozinho mais velho faz um gesto para ajudar o irmão mais novo a crescer, aí você vai lá e confirma ele. É isso que eu espero de você, meu filho. Parabéns. Você, olha, está atuando como um bom irmão, ajudando seu irmãozinho, educando. Aí você cresce com uma família unida. Aí você não precisa ter medo de asilo, de hospício, não precisa ter medo de ficar abandonado, não precisa ter medo de um filho seu passar por um período de aperto na vida, porque ele não está sozinho, ele tem irmãos. E olha, uma das coisas mais lindas que Deus me deu foram os irmãos na fé. Porque quando a gente tem os nossos irmãos na fé, a família cresce. As possibilidades da gente aumentam. E ter irmão na fé
que é mais que um irmão de sangue. Que às vezes quando o irmão de sangue vira as costas para a gente, porque também acontece. Aquela pessoa que não é da sua família de sangue, mas que Deus pôs no seu caminho, se alia a você, se põe ao seu lado e te ajuda, como às vezes um parente não consegue ajudar. Que coisa linda o que a nossa fé faz conosco. E o povo vendo isso, enxergando aquela gente perseverante, bem unida, frequentando diariamente o templo, partindo pão pelas casas, tomando refeição com alegria e simplicidade de coração. O povo que via louvava a Deus e os estimava. Olha, louvavam a Deus, aqueles que rezavam, e eram estimados por todo o povo. E todos aqueles que vinham queriam fazer parte. Por isso que a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. A vida em Deus faz bem para todos, inclusive para aqueles que não a escolheram ainda. Inclusive para aqueles até que a criticam. A gente ser cristão e a gente viver em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo é ser um bem nesse mundo. Nunca tenha vergonha de dizer que você é cristão. Nunca, mas nem precisa ficar tanto falando. Porque a gente às vezes tem que falar quando a nossa vida não demonstra. Mostre com a sua vida que você tem Deus. Mostre com a sua vida que você tem fé. Mostre com a sua vida que você se levanta dos seus tropeços. Mostre com a sua vida que você tem humildade para reconhecer o próprio pecado, mas tem confiança para recomeçar por Deus. Com humildade reconhecemos: pequei porque eu sou pecador. E por que não desanima? Se caiu de novo no mesmo erro, no mesmo pecado. Não desanimo porque a minha confiança não está em mim. A minha confiança está em Deus que me perdoa. E se Ele me perdoa, não sou eu que vou me condenar. Por Deus eu me levanto, por Deus eu recomeço. E muita gente vendo você vai fazer a mesma coisa, vai encontrar a vida por causa de você. Ser cristão é a gente ser um bem nesse mundo. Você viver a sua fé, sabe, com honestidade, com seriedade, dentro da sua casa. Você não tem ideia do bem que isso faz para a sua família, ainda que a sua família ainda não tenha feito essa escolha. E ainda que a sua família critique. Pode ser que o orgulho não permita eles admitirem, mas se arrancasse você deles, eles iam sentir falta. Inclusive, não só de você, mas da vida boa, da boa vida, da vida do bem que você vem vivendo. Tanto que a palavra de Deus nos assegura que uma coisa: eles eram estimados por todo o povo, inclusive pelos pagãos. Gente que não acreditava em Jesus Cristo. Gente que não acreditava no único Deus, estimava esse povo pela vida que eles tinham. Quem é que não tem amor? Quem é que não quer bem uma pessoa de bem? Gente, quem é que não fica com o coração partido se tiver que demitir uma pessoa boa, generosa, alegre, trabalhadeira, prestativa? Quando isso acontece por força de uma circunstância, às vezes o patrão despede com lágrimas nos olhos, despede pedindo perdão, despede prometendo que na primeira oportunidade vai contratar novamente, porque quer bem, porque é fácil querer bem gente de bem. Então, quando as pessoas começam a querer mal a gente tem que se perguntar: o que a gente está fazendo? Se até pagão passa a ter afeição por uma pessoa cristã quando ela vive de verdade a vida que Deus lhe propõe. Eles eram estimados por causa da vida que tinham, mas só podiam viver assim por causa de algo chamado simplicidade de coração. Não dá para viver o Evangelho sem simplicidade de coração.
Porque tem gente que confunde quantidade de bens com simplicidade ou orgulho. Tem pessoas que têm um patrimônio vasto, mas aos olhos de Deus é como um pobrezinho. Porque a pessoa tem simplicidade de coração. Porque tudo que passa pela mão dela está sempre servindo alguém, ajudando uma pessoa. Ela usa a capacidade que tem até de adquirir patrimônio para melhorar a vida de muita gente. E vive como se aquilo não fosse dela. Vive sabendo que um dia tudo vai ficar. Simplicidade de coração. E às vezes tem uma pessoa que não tem nada na vida, a não ser uma vassoura. E é capaz de usar aquela vassoura para bater em alguém que pegou aquele instrumento, a própria vassoura. Porque não tem simplicidade de coração. Às vezes você olha e diz assim, um rico metido a besta. E às vezes você olha e diz, pobre metido a besta. Porque pobre não tem onde cair morto. Mas o coração é orgulhoso, não tem simplicidade de coração. Sem simplicidade de coração não dá para viver o Evangelho. Sem simplicidade de coração não dá para ser feliz. Então veja, ricos ou pobres, essa gente aprendeu a ficar satisfeita com as pequenas coisas da vida. Quando Jesus entra na nossa vida, gente, tem a gente muito, tem a gente pouco, a gente aprende a ficar satisfeito com as pequenas coisas da vida. E quanto menos nós precisamos, menos problema nós teremos. Tem gente que tem problema demais, porque a pessoa quer demais, precisa demais. De vez em quando alguém chega para mim e faz algum tipo de comentário. Você está vendo a pessoa? Que a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo. Eu falei, às vezes ela precisa. Agora você está comentando por quê? É inveja? Você quer estar no lugar da pessoa? Você quer ter o que ela tem? É por isso que você está fofocando, murmurando? No que o que essa pessoa tem afeta a sua vida? E te impede de ser feliz e te impede de ser de Deus. Talvez você precise de pouco, talvez ela precise de um pouco mais. Mas uma regra é certa: quanto menos nós precisarmos, menos problemas nós teremos. Às vezes a gente sofre materialmente porque a gente cria necessidade que a gente não tem. Acaba sendo escravo de uma moda. Ah, porque todo mundo deve viver assim, mas você precisa viver igual pela moda? É a moda que determina o seu estilo de vida? Não, gente. Uma coisa é estilo de vida, outra coisa é qualidade de vida. A gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas se a gente quiser ter uma vida de qualidade. Senão nós vamos ter uma vida de cão. Para alimentar uma fantasia. Aí vai chegar, depois de anos e anos, a gente vai dizer, desperdicei a minha vida correndo atrás de borboletas. Desperdicei a minha vida correndo atrás de dinheiro para comprar o que eu não tive tempo de usar, porque o tempo que eu tinha eu estava correndo atrás de dinheiro. Não, simplicidade de coração. E olha, é uma felicidade a gente ter aquilo que a gente deseja. Não tenho dúvida disso. Mas é uma felicidade ainda maior não querer mais do que aquilo que já se tem. Satisfeito com o que eu tenho na minha vida. Se perguntar assim, você tem gana? Tem. Você é ganancioso? Sou. Mas eu escolhi aonde pôr minha ganância. Eu tenho gana pela evangelização. Eu tenho uma ganância de que as pessoas experimentem aquilo que um dia eu experimentei. De conquistar as pessoas para Deus. E tenho que conter aí essa gana, porque a salvação não é obra dos homens. Então mesmo tudo que eu fizer, por melhor que eu faça,
eu tenho que ter consciência de uma coisa: se o Senhor não soprar o sopro do seu Espírito sobre aquele barro modelado, não haverá vida. Depois de ter tirado o homem do pó, modelado Adão ali do barro, o Senhor soprou sobre ele e a vida entrou nele e ele viveu. Gente, o Senhor dividiu as tarefas. Ele nos deu hoje a oportunidade de modelar o barro. Com os nossos trabalhos, com a nossa dedicação, em casa, na empresa, no meio de evangelização, nós vamos modelando barro. Mas a nossa confiança é que o Senhor soprará o seu Espírito que dá vida ao nosso trabalho e aí sim ele vai dar fruto. Então onde é que nós estamos colocando a nossa gana? O que é gana de ganhar? O que você quer ganhar? Eu quero ganhar a minha família para Deus. Eu quero ganhar o céu. Eu quero ganhar essa família na fé que Deus me deu. E que se eu não cuidar, eu que já ganhei, vou perdendo. Que a gente perde o que Deus já nos deu. E eu termino aqui com um provérbiozinho judaico que tanto me ensinou. Os judeus, eles nos ensinam muitas vezes por meio de perguntas. Sabedoria antiga, acrisolada. E eles perguntam assim: que homem é sábio? Você sabe? É aquele que procura aprender sem cessar. Quando você para de querer aprender, você deixou de ter sabedoria. Você não pode, não deve mais ser chamado de sábio. Quem é o homem sábio? O que busca aprender sem cessar. Porque para aprender a gente tem que reconhecer que não sabe. A sabedoria é acompanhada de humildade. E eles perguntavam: que homem é forte? Que homem é sábio? O que busca aprender sem cessar. Que homem é forte? O que pode se conter. Aquele que se controla. Esse é forte. Na sua casa, quem é fraco? O descontrolado. O que não guarda a língua dentro da boca. O que está sempre bufando. O que chuta as coisas pela casa. O que passa e bate a porta. É fraco. Esses dias eu aconselhando uma pessoa, eu dizia assim: olha, essa conversa talvez não seja fácil. E a pessoa pode ser que esbraveje, que pragueje, que seja agressiva, porque ela é a pessoa fraca na situação. E às vezes na fraqueza a pessoa se desespera. Então tenha paciência com a fraqueza da pessoa e se prepare para aguentar alguns desaforos, se for o caso. Porque é próprio de quem é fraco agir assim. Seja forte. O forte não é o que controla os outros. O forte é quem controla a si mesmo. E por fim perguntava ali a sabedoria: que homem é rico? Aquele que é feliz com o que tem. Você pode ter o mundo, mas se você não é feliz com o que você tem, meu amigo, você não é pobre, você é miserável. Agora você pode ter só um cantinho onde deitar. Só a comida de hoje, que amanhã Deus proverá. Mas se você é feliz com o que você tem, irmão, você é rico. Minha irmã, você é rica. E nós vamos vivendo sim de trabalho e confiança, modelando o barro na confiança de que Deus soprará o seu Espírito. E confiando que nós temos um Pai que cuida dos pássaros e eles não morrem por fome. Se Ele cuida de um passarinho, muito mais de nós que somos imagem e semelhança dEle. E se Ele veste de beleza, né, esse verde exuberante dessa chácara de Santa Cruz. Se essas árvores sem tecer, sem fiar, se vestem assim, de esplendor, quanto mais você, que Deus ama tanto, tenha confiança no Senhor. Deus está contigo. Que homem é rico? O que é feliz com o que tem. Amém. Amém.
Amém. Eu confirmo, hoje eu estava de manhãzinho cedinho, Márcio, vi os passarinhos aqui na chácara. E me chamaram a atenção, né? Porque a gente vê eles sempre, né? Mas Deus me chamou a atenção de olhar aqueles padaizinhos assim, aquelas maretacas, né? Que a gente sabe que tem um monte aqui. E Deus colocou no meu coração exatamente isso que o Márcio falou, né? Aqui, ó, esses passarinhos passam aqui pela Canção Nova, nada lhes falta. Eles vêm, eles voam, eles vão para todo lado, né, Peter? Isso mesmo. Mas não falta nada, o Senhor está de olho em nós. Isso mesmo. E eu tive a oportunidade de escrever aqui, o Márcio foi trazendo a partilha da palavra, e eu coloquei aqui também no que eu escrevi, aquilo que eu experimento hoje nesses 17 anos de comunidade Canção Nova. Hoje nós vivemos em comunidade aqui. O que eu escrevi aqui é o que eu partilho com você agora que nos acompanha. O que somos entre nós é fruto daquilo que a gente experimenta. O que somos entre nós é fruto daquilo que a gente experimenta. A química que resolve as nossas diferenças é o amor de Deus que um dia nós experimentamos. E aí eu não me sinto roubado por aquilo que o outro tem. Porque eu sou feliz por aquilo que a pessoa é na minha vida. Ele não me roubou, ele tem o que me completa. E aí a gente se completa, e aí a gente vive em comunidade. Sabe, gente, a gente precisa experimentar para fazer a diferença naquilo que nós somos. E só assim, um dia, seremos um. Então, Senhor, dá-nos essa graça de experimentar o que o Senhor é, para que possa ser enriquecido aquilo que nós somos entre nós. Sim, Senhor, que eu experimente essa pequenez do que sou, para ver a grandiosidade daquilo que Deus realiza no nós. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça. E aí, Senhor, vai nos livrando de toda inveja, de todo olhar malicioso sobre aquilo que nós somos e temos. Vai, Senhor, libertando a cada um de nós. Somos livres. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos dos rótulos. Sim, Senhor, o que te agrada é a nossa pequena alma, o nosso coração sincero, pequeno diante de ti. Venha, Senhor, o que agrada a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez. Somos pequenos. E minha pobreza